O cenário da Taesa está mudando e, infelizmente, não é para melhor. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre os últimos resultados da Taesa. E eu tenho muita informação interessante, para dizer o mínimo, porque na verdade a situação do endividamento da Taesa vem se deteriorando e é um ponto de alerta para você, investidor. Eu recortei esse print lá do Instagram do Renato, que é um analista CNPI, e ele fez uma ligeira análise aqui da Taesa. E olha só que interessante. Aqui ele destaca o seguinte: mais um ano se passou e mais um ano a Taesa pegou dívidas para distribuir dividendos e se manter como queridinha. Aqui logo de cara você consegue ver que a Taesa gerou 2.572 milhões de fluxo de caixa operacional e subtraindo 1.078 bilhões de capex, que, para quem não sabe, capex é a sigla em inglês para Capital Expenditure, que significa despesas de capitais. É um termo usado para se referir aos gastos de uma empresa com bens de capital, como máquinas, imóveis, veículos, entre outros. E ele é um indicador importante para a saúde financeira de uma empresa, porque mostra o quanto do capital está comprometido com a aquisição de bens materiais. E fora isso, 700 milhões foram pagos em juros. Então, em tese, sobrariam 800 milhões, mas ela distribuiu 1 bi, ou seja, tomou 200 milhões de dívida. E isso é preocupante, tudo por conta da política de pagamento da empresa. E com certeza isso é ruim, porque é um dinheiro que entra no bolso do acionista, mas na outra ponta o caixa fica machucado, porque você vai ter que pagar juros em cima desses 200 milhões. Então não é vantagem. E inclusive eu, como acionista, eu preferiria que dessem uma segurada nos anúncios de proventos, justamente para não precisar ficar pegando recursos emprestados, especialmente em um cenário onde a taxa de juros está tão elevada. E aqui há alguns indicadores fundamentalistas da Taesa: excelentes margens, um ótimo ROI, e esse daqui é um lado muito positivo. Agora, quando você olha para a dívida líquida dividido pelo EBITDA, aí a coisa muda de figura. A empresa está extremamente endividada. Inclusive nas calls de apresentação de resultado, que qualquer um consegue participar, até mesmo quem não é acionista da Taesa, eu já levantei essa questão anteriormente e eles responderam à minha pergunta falando que não tinha problema, porque a empresa tem forte geração de caixa, mas mesmo assim é preocupante. Historicamente, a Taesa teve um excelente desempenho e agora a situação vai ficando delicada, especialmente com diversos contratos próximos do vencimento. Então, tem que abrir o olho. Além disso, esse preço dividido pelo lucro, muitas vezes ele não reflete a realidade, porque é o preço da empresa dividido pelo lucro IFRS. E o que interessa mesmo é o lucro líquido regulatório. É a partir dele que vem os proventos. Bem, então tá aqui o anúncio que a Taesa convocará a Assembleia de Acionistas para aprovar a proposta de dividendos mínimos obrigatórios. E isso daqui vai dar por volta de 0,88 centavos para cada TAE11, então basta você multiplicar 0,88 pelo número de ações que você possui. Mas particularmente, esse provento, bem como boa parte do provento distribuído referente a 2024, é uma baita imprudência. Seria preferível que esse recurso ficasse no caixa da companhia para fazerem investimentos e não precisar tomar um crédito tão caro. Então, olhando o lucro líquido regulatório, que é o que interessa, sobre o quarto trimestre de 2024, houve uma queda significativa de 32,5% quando você compara o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024. E aqui a empresa destaca especialmente a questão das despesas financeiras, com o maior volume da dívida em CDI e aumento do IPCA, compensados em parte pela contração do CDI. Então, fazer dívidas nesse cenário de juros elevado vai machucar ainda mais o caixa da Taesa. E você já consegue ver isso refletindo aqui nos resultados. Bem, e olhando no espectro anual, a queda foi ligeiramente menor, de apenas 7,5%. Então, aqui houveram algumas quedas referente à reversão de provisão e revisão de provisões, avaliação de estoque, acerto PLR 2024, despesas reembolsadas AMBAR
e verbas rescisórias. Aqui, a operação de Ivaí fez o contrapeso, ajudando na receita líquida, mas ainda assim, ainda tem aquela questão do maior volume da dívida e aumento do IPCA, trazendo também uma receita financeira menor. E esse daqui é um ponto muito ruim. E vale lembrar que aqui é em dezembro de 2024. E no momento em que estou gravando esse vídeo, o IPCA já está maior do que nessa época. Então, se a empresa continuar aumentando a dívida e especialmente fazendo dívida para distribuir o dividendo mínimo obrigatório, a situação vai continuar se degradando. E aqui no EBITDA regulatório ajustado, a receita líquida ajustada da empresa praticamente ficou no 0 a 0 quando você olha 2023 e 2024. Baita ponto negativo, porque o que é esperado é justamente que a empresa cresça suas receitas acima da inflação. E aqui você observa que não houve isso. E aqui, por outro lado, o OPEX cresceu. E o OPEX são as despesas operacionais, que é o custo recorrente e essencial para a atividade diária de qualquer empresa, como salários, manutenção, aluguel e outras coisas. Bem, pelo menos também foi um aumento abaixo da inflação, o que pode ser visto até como uma eficiência nesse quesito. E aqui a margem EBITDA caiu um pouco, tanto na comparação tri versus tri, quanto na comparação anual. E esse daqui também é um resultado muito fraco. E aqui referente à dívida líquida, e aqui referente ao endividamento, como eu disse anteriormente, a Taesa segue aumentando a sua dívida para fazer frente aos investimentos e boa parte da dívida líquida está em IPCA e os outros 36% estão em CDI. Então, de um lado, ela sofre com o aumento dos preços graças à inflação e do outro com o aumento da taxa Selic. E aqui a Taesa faz questão de destacar que o real custo da dívida é de 5,37%, uma dívida pré-fixada. E aqui a Taesa mostra nesse quadrado laranja que o custo da dívida é de 5,37% antes de impostos, o custo da dívida real. Ou seja, me parece que boa parte dessa dívida então é pré-fixada, o que seria, entre aspas, menos pior para a Taesa. Mas sem sombra de dúvidas, se ela continuar tomando mais dívidas, com certeza a taxa vai ser maior do que 5,37%. E no momento, a Taesa só tem em caixa 1 bi para fazer frente a toda essa dívida. Então precisa pegar os próximos resultados da empresa para poder quitar todo esse endividamento. E aqui nesse gráfico você consegue ver a relação lucro versus cotação da Taesa. Então, nos últimos 12 meses, aqui na ponta do gráfico, o lucro líquido está descolando da cotação. E essa assimetria aqui não é o que a gente procura. É sempre mais interessante quando o lucro líquido está acima da cotação, quando a cotação está defasada. Então, particularmente, eu não vejo o menor motivo para aumentar posição na Taesa. E não por conta de todo o endividamento, mas por conta das cotações. E parece que é assim com a Taesa. Não importa o que está acontecendo no Brasil ou no mundo, parece que o mercado tem pena de bater nas cotações. Então, é sempre um papel que está um pouco caro para você entrar. Então, vamos torcer para que o humor do mercado piore em relação à Taesa, para a gente ver essa cotação aqui embaixo, com uma boa assimetria em relação ao lucro. Então, mais uma vez, a proposta de distribuição de proventos foi essa daqui, o equivalente a 0,88 centavos por ação. E aqui estão as datas de pagamento. Pelo visto, parte desse provento vai ser distribuído em 28 de maio de 2025 e a outra parte em 27 de novembro de 2025. E a Taesa reportou, e com isso, no fechamento anual, a Taesa distribuiu 900 milhões de dividendos no ano de 2024. Então é aquele ponto. É sim uma empresa que tem características previdenciárias, com boas políticas de pagamento de dividendo, mas quando chega nesse patamar de endividamento, a própria política de dividendos da empresa deveria barrar. Mas aqui você consegue ver que houve 90% do payout referente ao lucro líquido regulatório. Então a gente fica na torcida para que a empresa pare de se endividar e de cometer imprudência. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Peço que, por gentileza, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nada. Eu te convido, inclusive, a assistir esse outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela sobre a ISA Energia Brasil, outra análise que eu fiz da antiga Transmissão Paulista de Energia. Um abraço para você e fique com Deus!